começar mais um cartelão. Estamos dando, então, continuidade a mais um encontro do cartelão. Hoje a gente vai ver o capítulo 4, né? E os colegas Lígia, Victor e Otávio Nunes vão gentilmente nos apresentar a leitura deles para levantar questões e estimular depois uma conversa sobre este capítulo, né? Que todos possam participar. A entrada na participação vai se dar pela mão, né? Que vocês vão botar ali, né? na telinha, e aí, por ordem de cada um que vai levantando querendo falar, a gente abre a fala para cada um poder participar também. E depois eles também entram na conversa, né? Após as questões que possam vir surgindo, para todos podermos fazer uma conversa bem interessante. Bom, então, cada um vai falar 15 minutos, é isso? Uhum. Então, vamos começar. Quem vai começar de vocês? Eu vou começar. Então, e não esqueçam de todo mundo poder fechar os microfones para não dar eco de ninguém na sua casa. Então, boa noite, pessoal. Então, uma satisfação estarmos aqui para mais essa noite de trabalho, né? E, enfim, assim, para começar essa lição que eu achei importante, né? Ter, pelo menos, a leitura dela me suscitou, ter pelo menos dois elementos que, já que a gente tem toda a obra do Lacan, né, disponível como orientador de leitura. E o primeiro elemento que eu achei importante destacar é uma passagem do Seminário 20, e que está na primeira aula do Seminário 20 e também no texto do Arthur Dito, que é quando o Lacan diz, né, o dizer é justamente o que fica esquecido por trás do que é dito no que se ouve. E na sequência dos seminários, né, também no seminário 23, no seminário do sintoma, ele disse assim, né, falando sobre a questão da tradução entre instintos e pulsões. Não imaginam que as pulsões são, no corpo, o eco do fato de que há um dizer. Né? E parece que isso ajuda em muitos elementos para a gente pensar essa lição. Né? Quando ele vai enfatizar no início, né, essa dimensão do dizer, né, do dito, então essa relação que ele estabelece aqui no início dessa lição. E, então são três elementos que eu destaquei, né, que é o dizer, o acontecimento e o amor. Né? Porque quando ele faz essa referência, né, ao que diz assim, né, o que a proposta dele do seminário anterior, da lição anterior, o que ressoou, né, aquilo que então ecoou na sua audiência, né, aquilo que fez alguma função, né, que ele estava ouvindo, o que ele tinha dito, se ligaram ao dizer. Né? Então, se consideraram também o dizer como elemento constituinte daquilo que ele tinha, daquele fato que tinha sido a lição anterior. Porque ele disse assim, né? Então, queria sentir a ressonância. Até a Marta, no outro encontro no final, falou sobre a questão do som, né? Sobre o volume, se não era o som também. Então, o volume, como o som, como alguma coisa que preenche ou que dá consistência ao ar, né? Faz, então, que ecoa, né? Diz assim,
Essa ressonância, enfim, presumo, já que o que eu disse era feito para obtê-la. Tive ecos, né, daquilo que ele disse. Ele diz assim, meu dito foi o destinó. Então, meu dito foi destinó, cujo alcance, que não introduzi de ontem, né, que não foi de ontem que ele falou sobre isso, já tinha um pouco mais de tempo que ele vinha falando sobre isso. Então, que isso quero dizer, não podia aparecer imediatamente. Ou seja, ele vai, me parece, apresentando essa relação entre os registros, entre aquilo que nós trabalhamos na jornada do ano passado, as dimensões da linguagem, a real, simbólico, imaginário, esses eixos, né, que ficam incluídos nos elementos que está apresentando, e ainda ele diz, imediatamente. Então, o tempo também está ali. Então, ele segue, né? Não é tanto nó que é importante, é seu dizer. Então, por aí ele vai apresentando, me parece, essa questão que é a ênfase que ele está dando no real do dizer, né? Não que faz parte também do elemento da linguagem. Bom, então, e quando ele faz essa relação, essa articulação com o acontecimento, o dizer, né, que acho que ajuda assim a pensar que o acontecimento, né, é uma forma de enquadramento do real, né, que vai colocar, porque é isso que a gente acaba se deduzindo, né, um pouco daquilo que ele traz, que de cada registro, né, a gente vai conseguindo deduzir os outros, né. Então, a Lúcia também tinha trazido essa ideia no outro encontro sobre os limites, né? Então, é um pouco as fronteiras entre os registros, daquilo que a gente vai conseguindo perceber ou ler, daquilo que está num registro e que faz a gente pensar no outro, né? A gente vai deduzindo um registro a partir dos outros. Bom, eu acho que isso que inicialmente chamou a atenção nessa aula, essa ênfase de considerar, de fazer essa articulação, né, do dizer, então do real e o dito. Que um acontecimento não é só da ordem do conhecimento daquilo que se saberia ou daquilo que se conheceria, mas que precisa incluir o real e o saber inconsciente. O saber inconsciente, né, que vai dar justamente aquele elemento que está fora, né, do sentido. E ele diz assim, também, eu trabalhei na tradução da aula do Espaço Moebius, né? Que ele diz assim também, então, que não é da ordem, então, dizer, não é, é da ordem do acontecimento, nessa esse aspecto, né, que inclui o real, e que ele está incluído, é isso que eu acho que aqui nessa tradução diz assim, fazendo uma distinção entre o que é conhecimento, o que é na psicanálise que ele propõe, né, que não é da ordem da filosofia, do conhecimento, assim, é alguma coisa que participa, ou seja, que está incluído, me parece, está incluído naquilo que nos determina como ser de linguagem, né? Não importam as condições locais, ou seja, o contexto, isso é indiferente, né? O que, enquanto seres falantes, nos determina é esse pedaço do saber inconsciente, que é o recalcado, né, que precisa ser acrescentado a isso o real, que é o que nos determina, né?
Então, esses dois elementos, né, o que diz respeito ao dizer e ao está ligado ao acontecimento, que nos determina. Bom, e com isso ele faz então, esses três, eu acho que são três elementos importantes da aula, que é a relação com o dizer, o acontecimento e o amor, né? Porque quando ele diz assim, embaixo na página 70, ele diz assim, então, gostaria de fazer uma observação concernente a que se chama o amor. Porque foi isso que chamei há pouco de ressonância. A ressonância em vocês. Quer vocês saibam ou não que na última vez suportei com o meu nó, Borromeu, suportei com o meu nó, com o meu dizer. Então, a ressonância disso, ligado ao amor, me parece que está fazendo ele traz o elemento do amor transferencial, né? E que a gente precisaria, então, incluir nessa dimensão do acontecimento e do dizer, o amor como forma de trabalho, né? De poder suportar aquilo que justamente desacomoda, né, o dito, que é o dizer. E o real é isso, o real ele desacomoda, né? Então ele precisaria do amor para poder recobrir isso e para poder ser elemento de trabalho na análise. Então, nesse aspecto que ele faz uma diferença importante entre aquela que é da ordem do conhecimento, do que é do ser, assim, bom, porque o ser pode ser qualquer coisa, né? Mas quando a gente pensa, então, no falacer, é distinto. É o que me parece que é o que ele aqui ele não fala desses termos, né? Ele não traz o falacer como elemento, pelo menos na lição, mas que ele está já trabalhando nesse aspecto, né, do falacer, como é isso, né, que é o se como a gente poderia pensar assim com relação ao ser da linguagem, né, que é o ser, então, o sujeito da psicanálise. Por isso que ele diz, né, mais abaixo, na página 71, quando ele faz uma relação com o que diz respeito ao sonho, né? É mesmo o que os distingue como seres falantes, que há um saber que vocês escutam no sonho, que não tem nada a ver com o que resta disso quando vocês estão suportamente alertas. Então, é exatamente por isso que é tão importante esse sonho decifrá-lo. O que eu acho que é importante, né? Que quando Lacan faz essa convocação também ao auditório para saber sobre aquilo que ecoou, as ressonâncias disso, né? É também para poder fazer uma referência ao seu ponto de enunciação, né? Aquilo que o inclui como sujeito, como fala ser, né? Então, há esse ponto que faz uma distinção, né, que ele do ser da filosofia, né? Então, acho que isso é um elemento que me chama muita atenção nesse início da lição. Eu acho que isso assim, nos ajuda a pensar sobre essa questão do ponto de enunciação, daquilo que a gente quer trabalhar, também continuar, né, desdobrando os efeitos da jornada do ano passado sobre as dimensões da linguagem, e com esse trabalho desse seminário, que vai ter prosseguimento também na nossa jornada, né, que já vou anunciar o título, né, que será Dizer Inconsciente, né? Então é isso, né, seguir esse traço do Lacan de como incluir essas dimensões na linguagem, aquilo que, como ele diz, naquilo que nos determina, naquilo que nos
Então, coloca em marcha como falaceiro, né? Bom, uma coisa que ele faz a relação com o acontecimento, que eu achei também interessante, né? Quando ele usa isso, ou ele articula com o real, né? Ele faz, assim, o amor, quando ele faz como usa como metáfora, né? O amor que se refere a um acontecimento, né? Porque ali tem uma relação que diz respeito. Então, é isso que eu dizia sobre vamos dizer assim, a soma, né, entre o dizer e o acontecimento. E ele vai, então ele diz assim, bom, eu me comento, né? Eu vou trazer coisas que eu já falei em outros lugares a respeito disso, né? Da questão do quando o homem encontra uma mulher, como é que se produz que não há relação sexual, que o sexo, então não haveria uma complementariedade, né, entre os sexos, que existe assim uma relação de suplementariedade e que nesse aspecto então que teria o amor se faz necessário, né, para recobrir isso, essa suplementaridade entre os o lado todo e não todo, que eu acho muito melhor quando a gente pode trabalhar dessa forma do que como homem e mulher, que eu acho que o Lacan às vezes a gente fica meio assim, um pouco estranhando algumas referências que ele faz, né? Mas assim, quando ele diz, bom, não há relação sexual, que não há complementaridade entre os sexos, eu fiquei pensando, tem uma questão que me ocorreu lendo essa aula, né, que diz respeito ao seguinte: se o ser do corpo é sexuado, por isso, né, homem e mulher, se o falacer o é, né? E eu fiquei interrogando isso em função de toda essa discussão que a gente tem acompanhado, né, e que nos difícil sobre a questão do gênero, de identidade sexual, identidade de gênero. Se isso não ajudaria a gente a pensar quando, porque é uma referência que o Lacan traz no Seminário 20 também, sobre essa questão do ser do corpo assexuado, né? E se a gente poderia pensar nisso a partir do momento em que se considera o, o falacer, né, que não é o ser do conhecimento, então que é um saber inconsciente, se tem a ver com se é sexuado, então, se tem na partida do sexo. Bom, na sequência, né, ele também faz uma aproximação aqui nessa tradução fala do fato, e também parece também está fazendo respeito ao acontecimento. Diz assim, né, na página 73, faz uma referência que é complexa essa relação então do homem e uma mulher, então que tem um fato, então é um acontecimento, né? Então está ligado ao amor como metáfora, né, de alguma coisa que o acontecimento se refere, né? Diz, bom, aí daí tem a questão do que normalmente se imagina, né, esse encontro irá resultar em filhos, né? Por isso que ele diz, bom, haveria no horizonte do amor o avô e a avó. Então pressupõe que no final vai ter reprodução, pressupõe que vai ter filhos. Ele diz, mas no inconsciente, porque isso cabe no inconsciente, mas não é só isso. Então daí se coloca essa pergunta, né, de por qual via se ama uma mulher, como um homem ama uma mulher.
E a resposta é mais inusitada, né? É mesmo, por acaso. E por que o acaso, né? É porque o acaso ligado ao saber inconsciente, né? Então, é uma questão da contingência, mas que é também ligado a isso que nos determina do saber inconsciente. Então, isso seria a primeira resposta que ele diz ao como um homem ama uma mulher, né? E na sequência, então, ele diz, bom, tem uma outra, vai dar uma outra resposta em flash, né, rápido assim. Então, diz assim, né, o amor não é nada mais que um dizer enquanto acontecimento. Um dizer, então, aquilo que fica ligado, então, aquilo que é possível ser enquadrado pela relação com o acontecimento. Então, quando junta os registros, quando junta real, simbólico e imaginário. Bom, e nessa resposta ele diz, né, quando ele diz essa forma de responder que o amor então é um dizer enquanto acontecimento, ele diz, esse acontecimento ele implica meu dizer como acontecimento, isso ele está junto, ele está implicado, ele está incluído nessa articulação com suas três faces, né? Como diz na parte 75, que é imaginável, já que eu fiz dele imagem efetiva, que é simbólico, já que posso defini-lo, posso nomeá-lo como nó, né? O nó, então, como um dito, né, que dá volume, né, para a dimensão, e que é completamente real do acontecimento mesmo desse dizer, né, cujo acontecimento consiste nisso, que qualquer que seja ele, cada um de vocês pode dar o sentido que ele tem. Então, acho que isso situa bem a, essa abertura que o Lacan está trazendo, né, sobre a relação de nós sairmos do telaplanismo, né, e poder incluir a terceira dimensão, que é o que ele vinha falando quando trouxe sobre aquele livro que a Heloísa tinha, que é a Planolândia, né, que é o livro que o Lacan indica na outra aula. Então, quando tem essas duas dimensões, que é por onde ele diz que a gente acaba mais rapidamente sim, se situando mais rapidamente sobre duas dimensões, não sobre três. Então, quando ele traz o nó, é justamente para trazer esse volume, né, aquilo que não está incluído, então o real, como esse dizer que não estava incluído nas duas dimensões. E só para, assim, porque eu acho que eu achei uma coisa interessante quando faz essa referência a um acontecimento por dois motivos, não, por três elementos que eu acabei recolhendo, né, como fatos, né, sobre essa questão do acontecimento, que é uma palavra tão, enfim, banal, mas daí eu me lembrei, tem uma música da Marina Lima que se chama Acontecimentos, que trata do amor. Tem esse livro, né, agora, da Annie Ernaux, O Acontecimento. Então, daquilo que diz respeito, né, também de uma questão assim, amorosa, né, daquilo que diz respeito a um momento em que o amor produz, inclui, instaura um novo tempo, né? Quando a Annie Ernaux fala sobre o, o aborto, né, que é o que mobiliza o andamento do livro, não só como
e que ela não, me parece, não, toda a solidão, toda assim que ela atravessa como mulher nos anos 60 na França, em que era proibido fazer o aborto, que era crime, né, fazer um aborto, e que ela faz o aborto justamente não para enfatizar uma questão sobre a morte, mas sim para poder viver, né? Então acho que é uma coisa interessante e que eu encontrei, enfim, tinha uma referência antiga, eu nem me lembrava mais, né? Mas daí agora, lendo os livros da Annie Ernaux, eu lembrei que eu tinha um livro dela, mais no início dos anos 2000, que nem me lembrava mais, né? Ela fala sobre a escrita como uma faca. Esse é o título do livro, que é uma entrevista que ela dá a alguém comentando sobre seus livros. E quando ela faz uma referência ao acontecimento, ela diz assim: e a escrita clínica, eu digo, que eu utilizo, é parte integrante da pesquisa. Eu a sinto como uma faca, a arma, porque justamente eu preciso dela. Então, o inserimento de um corte, né? Aquilo que divide, que separa, né? Eu achei muito impressionante, né, tomar isso, né, de como é que pode ser feito um acontecimento. E só a terceira referência também sobre acontecimento, tem um livro do Zizek que se chama O Acontecimento. Então acho que não é pouca coisa para gente. Mas enfim, acho que já está na hora. Tá bem. Sem fazer um corte, Otávio, mas indo adiante. Obrigado, Otávio, por esse inicial das suas palavras para abrir depois do nosso debate. Lígia, pode continuar? Então, achei muito bom, Otávio, as coisas que tu conseguiu retirar daí. E eu lembrei que quando ele lançou pela primeira vez o Novo Romeu, que ele inventou esse termo, né? Ele também estava falando sobre o amor. Naquela lição do seminário ou pior, parece que é de fevereiro, 19 de fevereiro. Então, há quase 2 anos antes, ele estava falando de um diálogo do Platão, que era o Parmênides, e falando sobre o amor, que ele lança para iniciar aquela lição, aquela frase célebre: eu te peço que recuses o que eu te ofereço, porque não é isso. Ele tinha feito um pentágono. Essa lição está traduzida num correio de topologia nosso, bem antiguinho, lá dos anos 90. Se alguém quiser procurar, tem a tradução ali. Acho que é o correio de março de 98. E ele estava falando desse diálogo do Platão, o banquete, sobre o amor. E aí ele conta que uma pessoa adorável apresentou para ele essa figura que seria o brasão da família Borromeu. E ele nem sabia tudo que ele ia poder utilizar com aquela figura, mas ele apelidou de Nó Borromeu. E isso foi uma invenção dele. Nem lá na Idade Média chamavam Nó Borromeu, chamavam brasão dos Borromeu. E nas matemáticas também não se chama Nó Borromeu. É uma cadeia de 3 nós livres, assim que chama.
Então, ele que apelidou de nó borromeu, cadeia borromeana. E agora, depois que ele apresentou, demorou quase um ano, ele reapresentou, diz que tu fala dos ecos que foram produzindo. Reapresenta no seminário mais ainda, lá no fim do seminário, e ainda não coloca que é real, simbólico, imaginário. Reapresenta ali. Depois, no fim daquela lição, tem um anexo do Jacques Alain Miller, fazendo uma entrevista com ele, onde aí eles propõem que seja real, simbólico e imaginário. É muito interessante. E agora, sim, neste seminário, os não tolos, ele já inicia, a gente vê que ele ficou estudando e trabalhando com os alunos matemáticos até chegar nesse ponto aí. E agora, de novo, ele estava falando sobre o amor, outro diálogo do Platão, que é o banquete, né? E aí coloca todas essas questões sobre o amor, sobre o acontecimento, sobre o dizer. Então, é bom de ver como vai enriquecendo com as pesquisas que ele faz. Nessa lição, ele faz vários exercícios, né, com os nós, que ele encadeia olimpicamente, depois faz de um outro jeito ali, só parece que é um nó borromeu, mas não é, e vai explicando como que se produz. Então, o que tem de mais interessante nesta lição, do ponto de vista da topologia, é que ele vai propor a teoria das tranças dele. E também é interessante, porque naquela primeira lição lá do Ou Pior, ele disse que tinha jantado com uma pessoa encantadora que apresentou essa cadeia para ele. E agora ele diz que uma pessoa encantadora, eu não sei se é a mesma pessoa, ele diz que uma pessoa encantadora enviou um documento explicando isso, que não se deve tomar, não no nível do nó pronto, mas, né, lembrar que um nó é feito de uma trança. Então, tem outro jogo ali que ele fala, que é a questão de como que pode se encadear 3 nós borromeus, borromeanamente, que aí na versão da Moebius, dos não tolos, está na página 77, que alguém tentou fazer 3 nós borromeus encadeados borromeanamente. Mas foi só um exercício, não. Só citou e saiu todo mundo tentando fazer, mas não é nada que vá depois ter outras consequências nos estudos dele. E depois, uma parte importante, eu vou fazer um resumão, depois vocês perguntem o que acharem. Ele vai colocar na página 80, da versão da Moebius, a questão do meio e do fim. Ele diz, bom, tomemos, deixa eu ver se eu localizo aqui. Enfim. Então, estão pesquisando na página 80?
Então, acho que ali na Lígia, acho que Oi? na 79, que ele vai dizer ali no final, quando ele apresenta os nós, ele diz assim, né? O interesse de tomá-los, os ciclos do real, do simbólico, do imaginário, cada um como meio, já Isso. que hoje é do sentido que fala, é de empurrá-los para adiante, interpretados. Né? De como fazer essa articulação, né? Parece. Isso ajuda a tua sequência aí. Sim. Continua, Otávio, um pouquinho mais, onde fala, tomemos Lígia, Oi? não, eu ia dizer assim, é onde começa um parágrafo assim, tomemos isto pelo simbólico, aquilo pelo real, Isso. aquele... Então, na versão pirata, porque a gente tem várias, trabalhando com pelo menos duas, né? Então, na versão pirata que a gente tem enviado para vocês, que não diz de quem fez, nessa versão, na página 8, logo depois do Nobo-Romiano, é essa frase que a Lígia está citando. Vem o Nobo-Romiano desenhado, só para situar o pessoal. Então, se nós tomamos este simbólico, desempenhando o papel de meio, entre o real e o imaginário, estamos aí no coração, no que é esse amor, do qual eu falava agora mesmo, sob o nome de amor divino. Bastando para isso que este simbólico, tomado enquanto amor, amor divino, isso lhe vai bem. Ele é sob a forma deste comando que coloca no pináculo o ser e o amor, para que ele conjugue alguma coisa enquanto ser e enquanto amor. Estas duas coisas não podem se dizer senão para suportar o real de um lado e o imaginário do outro. E aí ali não aparece na figura esses lugares, tá? Mas se a gente fosse pensar bem na matemática, o nó Borromeu, ele não tem um meio. No nó olímpico, sim, tem um que fica no meio. Vou fazer aqui rapidinho. Daria para pensar que este aqui, ó, o azul, é o do meio. Tá? Já quando faz o nó Borromeu, o principal, coisa mais interessante deste nó é que não tem nenhum do meio. Todos estão na mesma posição. A não ser que se pense, mas aí não é uma diferença matemática, uma diferença só imaginária mesmo, tu deixar um Elinho no meio e separar os dois das pontas. Então, aí sempre consegue botar um ali no meio. E pode ser qualquer um deles. São intercambiáveis, então pode puxar o vermelho e deixar agora o verde no meio. Então, eu fiquei pensando por que ele estava dizendo isso. Talvez para colocar que precisa algum para juntar os outros dois, para fazer esse papel de meio, como ele diz. Na teoria dos nós não haveria meio, mas talvez porque o imaginário precisa mediar entre o real e o simbólico. O real pode dar aquele limite ali, fazer esse papel de meio. Pode ser essa questão aqui. Ou ele está falando metaforicamente, né? Porque ele diz assim, ó, nessa articulação do nó há uma confusão do meio e do fim.
e todo fim pode servir de meio. Então, aqui fica um ponto para discussão, porque teria muitas interpretações possíveis, mas para as matemáticas, todas não têm começo, meio e fim. Uma cadeia de 3 nós livres, todos são iguais a todos. Mas deixa eu ver uma coisa. Antes disso, tinha uma questão aqui que eu anotei. É interessante porque ele coloca, então, neste ponto do ensino dele, o corpo no imaginário, o real, a morte no real, dá para se entender, né, que o real não existe, tal. E a vida, não, no simbólico ele coloca o amor. Né? E esses termos mudam de lugar na conferência terceira, que vai ser em 74, um pouco depois, novembro daí, 74. Que aí ele muda, coloca a vida dentro do campo do real. E daí ele justifica pela questão da vida orgânica mesmo, do DNA, corpo orgânico, fisiológico. No simbólico, que aqui ele coloca o amor divino, tal, lá na conferência terceira, é a morte que ele coloca no campo do simbólico. E o corpo continua como sendo o campo do imaginário. Bom, daí ele explica melhor que se esse sujeito, o falacer, que ele chama aqui, é composto pela cadeia, então, formada de real, simbólico e imaginário, isso equivaleria a dizer que um sujeito se tece através dessa operação da trançagem, como ele diz, ressagem, desses 3 registros. Então, ele vai propor que a parte mais interessante, como que se faz uma trança. Ele pergunta o que é uma trança, né? Faz uma brincadeira com os cabelos de uma mulher, que quem conhece os cabelos de uma mulher sabe como se faz uma trança. E aí ele vai explicar que uma trança, embora o nome trança, lembre 3, né? Ressagem, ele não são 3 movimentos, que precisa de 6 movimentos, que corresponderiam aos 6 cruzamentos de uma cadeia borromeana. E realmente, se vocês têm as cordinhas aí e fizerem 3, 1, 2, 3 movimentos, o que vai resultar dessa trançagem, então, só de 3, que eu estou fazendo aqui. Se trançarem só 3 cruzamentos dá um nó olímpico. Eu devia ter pegado umas cordinhas menos. Mas, para conseguir fazer, então, a cadeia borromeana, precisa 6 cruzamentos. E aí ele ensina, nesta lição, pela primeira vez, essa prática da trança, então. Que aí é só cruzar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, quando terminar os 6, eles vão ter retornado para os mesmos lugares. Ou seja, aqui no meu, o vermelho estava no meio, volta para o meio. O verde estava numa ponta, volta para aquele lugar. E o azul
estava na outra ponta também volta para a outra ponta. E aí fica o nó borromeno. Essas três, então, 6 movimentos correspondem aos 6 cruzamentos da cadeia borromiana. Então, essa cadeia borromiana, então, que é de 6 cruzamentos entre 3 nós, para falar bem exato, ou 3 portas, dá essa estrutura que ele estava buscando para o falaceiro, uma estrutura do sujeito neurótico, que vai ter que cruzar esses seus registros, essas suas dimensões, e igualdade de condições. Agora, tem muitas possibilidades, pode cruzar de qualquer jeito, como depois os seus seguidores, né, os topólogos, começaram a ver que tem muitas possibilidades de fazer um nó, e cada sujeito pode fazer o seu nó e tal. Mas a cadeia básica do sujeito neurótico seria essa aqui. Quem trabalha depois desenvolveu bastante foi a Ângela Vorcaro, que trabalha a constituição, então, do sujeito pelas tranças, por esses cruzamentos, passo a passo da constituição do sujeito, desde recém-nascido. Depois, a Marie-Christine Lasnik trabalhou nas crianças psicóticas e autistas. Depois, agora o Jean Barrini, que trabalha muito bem isso, com várias outras estruturas e outras possibilidades clínicas dentro dos nós. E mais uma coisa interessante dessa lição, que eu sei que eu li, mas eu não consegui ver, não consegui agora achar em que página é, que ele vai falar que para haver linguagem também precisa transa-R assim. E os laços sociais, que também são fundados na linguagem, é como uma trança também, que vai sendo construído, um enlace dessas muitas dimensões, então, da fala. Acho que esse é o mais importante agora para a gente poder discutir. Obrigado, Lígia. Obrigado, Otávio. Então, vamos abrir a conversa para mais gente entrar com as associações, em cima do texto, com o que tiverem vontade de contribuir aqui com a nossa conversa. Só estava pensando também que... Vai lá, eu pensei que pode falar, mas fala tu primeiro, Otávio. Só porque eu fiz uma referência a essa questão do meio, né? Porque na página 20 da lição, na lição 1, ele também faz aquela articulação, né, de uma interpretação que pode ser dada para os registros, né? Que é... Ele fala sobre a questão da igreja, da matemática e da psicanálise, né? O que realiza o simbólico do imaginário, que seria, então, né, a religião, imaginar o real do simbólico, a matemática, né? Então, simbolizar o imaginário do real, né, da psicanálise. Eu acho que teve esse elemento também que para pensar sobre essa questão do meio, né? Qual é o verbo que que faz a ligação, né? Só para localizar essa parte que você está falando na página 1, dessa versão que a gente também tem mandado para as pessoas, está na página 7 da aula 1. Isso aí que você está falando, só para localizar também. Jane?
São dois comentários. Sobre o acontecimento. Eu acho que a gente pode dizer que onde há uma formação do inconsciente, nós temos um acontecimento do dizer. Acho que é uma maneira de tomar a questão. E a outra, Lígia, eu acho que a questão do trançamento, ou até mesmo assim pegando as argolas e colocando uma no meio, ligando as duas nas pontas, mas o trançamento permite melhor entender de onde está se dando a fala do sujeito e por onde intervir. E tu tens trabalhado bastante isso. Acho que o valor clínico dessa questão que ele está apresentando agora é muito interessante de da gente poder comentar. Eu estou me lembrando agora de uma fala da Alba Flessler entre nós, quando ela mostrava a atitude dos pais quando chegam para uma consulta em função do filho, a maneira como eles se posicionam. A diferença que é quando dizem a escola nos mandou, ou perguntam, meu filho não obedece, o que eu faço, doutora? Ou quando dizem, eu não estou entendendo, eu não sei o que isso tem a ver com o nosso funcionamento, mas está acontecendo tal e tal sintoma. São três posições diferentes em relação ao real, simbólico e imaginário, e isso aparece no pensamento. Bom, deixa eu aproveitar, então. Recentemente estivesse trabalhando num caso lá em Paris, que eu acho interessante de poder comentar algo nesse sentido. Sim, as possibilidades de trabalhar com os nós na clínica são infinitas. Assim. Nós temos trabalhado isso no meu seminário da formalização, tomando cada caso, construindo o nó de cada caso. Isso que tu falou é muito importante, as nuances clínicas que se consegue trabalhar, tecendo a cadeia de cada um, mesmo dentro dessa cadeia borromiana, a gente pode, claro, a questão das dimensões aí, como o Otávio falou, também é muito importante, porque uma coisa, quando tu vai trabalhar o nó achatado no plano, tu consegue ver todo esse panorama de lugares, de gozo, e de atuar, e as operações freudianas. Mas quando tu vai trançar, tu tem que retirar do plano. Aí, quando ganha essas dimensões, que são dimensões de fala, e que são outras dimensões dentro do real, do simbólico e do imaginário, consegue montar todo um caso e ver, como tu falou, daí, como que a coisa vai interagindo ali numa transferência e também numa família, etc. Christian? Oi, obrigada, colegas, pela fala. Mas eu me coloquei uma questão que, a partir do que vocês estão falando, especialmente o Otávio, que trouxe a questão do dizer como um acontecimento e a questão do amor. Eu li isso um pouco aqui como uma forma, uma tentativa de Lacan, situar o amor fora do amor divino, ou seja, fora do imaginário, e do simbólico também. E eu me perguntei o seguinte, se aqui esse dizer acontecimento, se ele não está tentando trazer um amor, se é ligado ao dizer e ao acontecimento, algo ligado também à Lalang. Então, nesse sentido, outra dimensão de amor, por isso que ele trabalha tanto o amor divino, eterno, etc. E outra questão que diz,
E aí eu me coloquei se esse amor ligado na transferência do sujeito, suposto saber, ligado ao saber, então, quando ele disse esse amor é ligado ao saber, né? Mas esse saber ligado ao dizer, ao acontecimento, ou seja, à lalanga. Então, a suposição já seria um efeito desse amor. Então, essa é uma questão que me coloquei. E outra, é engraçado que eu fiquei pensando que Lacan disse, com relação, quais são as vias que um homem ama uma mulher, ele disse por acaso. E ele deixou, né? Não quis falar quais são as vias que uma mulher ama um homem. Deixou, disse, isso eu não sei, não conheço, etc. E interessante, porque ele vai dizer depois, né? Só as mulheres sabem fazer as tranças, né? Quer dizer, algo aí do próprio nó também, né? Quer dizer, algo aí de a mulher, daí o outro lá, né? Entende? Do lado feminino, digamos, não a mulher, senão o feminino. E então, esse amor que Lacan traz é um amor. E interessante a questão que o Otávio disse: esse amor teria ligado a quando tu fala a questão de gênero, etc., etc., né? Então, me parece que aí é muito mais. Não tem a ver com gênero, mas tem a ver com a posição, né? O dizer traz uma questão, né, da posição, né? Só isso. Não só isso das tranças, mas mais adiante no seminário, ele vai dizer que o tecer e o fiar só podem sido inventados por uma mulher, que é a questão do pudor. Sim, não é por nada que as mulheres lhe passaram o nome. Essa questão do pudor é muito engraçada, porque daí um pudor não é para se cobrir, é para esconder a falta. Tá? Interessante. Falta do falo que ela não tem no corpo. Vamos passar adiante, gente. Tem bastante gente querendo falar. Posso, Cris? Pode sim. Lúcia. Oi, boa noite. Muito legal isso que vocês trouxeram. Achei interessante essa questão que a Lígia destacou, a questão do meio, mesmo no desenho do nó, né? Cada um pode ser meio. E o meio também a gente pode pensar em associação com, por meio de, através de. E aí, ligando um pouco também isso com o que o Otávio falava no início, que eu achei uma pergunta interessante também, quando ele coloca, né? Como é que o amor pode estar relacionado na transferência como forma de trabalho? Então, também é uma pergunta, como é que através do amor se produz trabalho analítico? Como é que através do amor que vai se encontrar, de alguma forma, no trabalho analítico é desejo, é outra coisa. Então, também tem essa sutileza do através, né? Como é que, talvez, se a gente lê algo como ênfase ou como meio, por exemplo, com a idealização, talvez a gente vai produzir sugestão. Se a gente escuta, priorizando ou tomando como meio idealização, se produz sugestão, submissão ou amor cortês, como ele diz aqui no capítulo, né? Onde o amor cortês tem a ver com pôr alguém no lugar, né, da exceção, e isso pede um escravo. Mas se põe, vamos dizer, se vai através da castração, bom, ali a gente pode ter uma possibilidade de produzir desejo, não sugestão. Então, acho que esse jogo do meio, do através, nessa interrogação sobre o trabalho analítico é bem interessante. Acho que é um pouco o que ele está tentando propor aqui, né? Como interrogação para nós, e acho que vocês pegaram muito bem. Sidney. Oi.
Bom, seguindo aí a nossa, então, discussão, isso que a Lígia acabou, que a Lúcia acabou de falar, né, retomando a questão da Lígia, do meio, eu fico pensando que ele trouxe o nó olímpico justo para falar, né, de um ponto de um nó onde o meio é fixo sempre, e depois ele passa a falar assim, bom, no nó borromiano não tem isso do meio, mas alguma coisa pode ocupar hora lugar de meio, daqui a pouco lugar de fim, daqui a pouco lugar de início, depois de meio, né? E aí ele dá as três possibilidades, pelo que eu entendi. Então ele diz assim, se o que estiver ocupando o lugar do meio for o simbólico, a gente tem aí o amor divino, né? Separando de um lado o ser e a morte, do outro lado o corpo e o amor, né? E aí fica uma coisa engraçada mesmo, porque ao longo de toda a obra do Lacan, como a Lígia disse, a morte sempre esteve do lado do simbólico, predominantemente, né? Desde o Seminário 2. E aí aqui ela aparece do lado do real. Mas, enfim, né? Agora, quando depois ele diz, se o imaginário está no meio, então aí a gente tem o amor cortês, não o amor divino. E ele fala da passagem que teve de um para o outro, né? E por terceiro ele diz, se o real tiver como meio, aí a gente tem o masoquismo, o corpo e o gozo. E aí o real como meio é onde entra a psicanálise, né? E aí ele vai falar do amor, né? Então aí já não é nem o amor cortês, nem o amor divino, é o amor, amuro, limitado, né? Então isso é uma questão. A outra coisa é que essa coisa que o Otávio falou aqui, né? Se não há relação sexual entre homem e mulher. Eu acho interessante a gente pensar isso, porque isso não é uma frase que vá em contra, muito pelo contrário, eu acho que essa frase abre para para todo o deslizamento possível da sexualidade, porque se a gente diz que não há, se houvesse relação sexual, né, relação lógica de um para outro entre homem e mulher, como no reino animal talvez haja, aí entre fêmea e macho, aí a gente não teria espaço para nada. Mas uma vez que não há relação sexual entre homem e mulher, é por isso que todas as formas de amar, desejar e performar são possíveis, já que essa óbvia não existe, né? Bom, é isso. Bom, vou aproveitar e me inscrevi. Acho que essa conversa está bem legal, eu acho, e essa questão do meio traz a dimensão do movimento, me parece, que é isso, ora cada argola, cada registro está no meio, e isso, né, mostra que existe uma dialética na clínica, né? É o que o Lacan vai dizer em algum texto, ele diz, né, por termos perdido a dialética da clínica, é que, né, as coisas estão como estão, em termos da discussão da clínica, ter se empobrecido. Mas eu pensei em uma partezinha ali que fala dessa questão do amor cristão, do amor de Deus, mas que me parece bem interessante, que ele diz assim, pois o ser está na versão do que a gente está mandando para todo mundo, tá? Em PDF. E na segunda página diz, pois o ser, quando se fala dele, não é nada. E isso desembocava nessa aspiração que seria feita a partir de Deus, do amor. Eu bem sei que vocês não são crentes, não é? Mas vocês são ainda mais idiotas, como eu já tive a ocasião de dizer da última vez. Porque, mesmo se vocês não são crentes, sobre essa aspiração, eu mostrarei a vocês no decorrer disso que eu vou lhes dizer hoje. Nessa aspiração, creiam nisso. Eu não diria que vocês a supõem, ela supõe vocês. E me pareceu bem interessante porque traz essa dimensão do amor de Deus como essa questão do fim, como esse grande outro que, de alguma forma, fica como causa de desejo para a nossa existência, né? Então, quando ele diz, ela supõe vocês, não somos nós que supomos que Deus se interessa por nós e tal. Já antes de nós supormos isso, no discurso está dada essa aspiração sobre o ser que chega, né?
Então, um pouco nesse trabalho das tranças, para falar da subjetivação do sujeito, me parece importante quando ele coloca essa questão do amor divino no lugar do desejo ali, naquele momento, né? Mas por essa situação, dessa aspiração fim de existência, né? Bom, vamos continuar. Heloísa, você. Um pouco o Sidney já trouxe, mas eu vou complementar a última parte do primeiro, o amor cortês, o amor divino, né, o Lacan vai trazendo o que desloca um e depois o outro, bom, tá, e esse amor ligado ao dizer e ao acontecimento, né, tendo sido aqui, então, nomeado como amuro, né, que o Sidney estava trazendo agora, então. E aí eu me lembrei, né, esse amuro que é limitado, que tem o A separadinho, que é o objeto A, na palavra, né, eu me lembrei que o objeto A, ele foi colocado exatamente no meio do nó, lá no RSI. E então depois, né, depois desse seminário, no próximo. E aí o Lacan diz que é isso que traz a função tempo, que o Otávio também destacou, né, da função tempo, nessa nova, digamos, espacialidade, que não é exatamente espacialidade, né, das dimensões, que não são as cartesianas. Então, eu achei interessante que a gente está falando do meio e tal, enfim, que surge, né, aí no A do amuro. Era isso. Porque se tiver um meio na cadeia borromiana, seria esse o meio aí, do objeto A. É o desejo e é um espaço vazio também, aí depende como que a explicação que tu queira provar naquela hora. Mas se houvesse um meio, seria esse. Hugo. O dizer é sempre um acontecimento como acontece um cartelão, não? É um dizer com... Não, muito obrigado por as apresentações. O dizer de Lacan tem seus próprios ecos, como falava o Otávio, não? Então, eu queria perguntar também para a Lígia, assim, se temos uma correção em Lacan, com isso de a morte, a vida no real. Se o parágrafo que está aqui, no capítulo 4, é a palavra de Lacan, a palavra é um eco da palavra que Lacan fala da religião. Eu não sei se ele está falando ele, porque eu acho que aí falando do meio, ele tem essa ideia de que tem uma ordem. Se bem todos os registros são iguais, tem uma ordem, que é uma ordem de ser, simbólico, imaginário, real. É uma ordem que ele fala disso, Seminário 23, e que para a religião é imaginário, simbólico, real. Tem essa mixão. E que isso que ele fala aqui é como se estivesse falando a religião, não Lacan. Às vezes eu não sei se fala ele ou fala outro. Não? Então, porque também temos o problema que quando Lacan fala de psicoanalistas, não é ele. Os psicoanalistas são os outros. E aqui o parágrafo onde ele fala da morte como real, continua, eu tenho uma versão em espanhol, não? Porque não, é impossível dizer que a religião seja nada. Eu acho que, então, ele não tem uma correção, porque também nós temos um problema com Lacan 1, Lacan 2, Lacan, não? O meio, como se fosse uma evolução em Lacan. Eu acho que também é um problema isso. Então, para mim, esse parágrafo é como se Lacan fala em nome da religião. E a terceira, como a Lígia falou bem, para mim, ótimo isso, é a palavra de Lacan. Não tenho certeza, mas por essas questões das ressonâncias do próprio discurso de Lacan em Lacan. Não? Isso. É uma pergunta ou uma dúvida, mais que tudo.
Obrigado. Cid, Obrigado por as apresentações, realmente foi muito bom, muito bom. Sidney, você. Oi, então, bom, primeiro eu queria dizer que eu acho que o Hugo agora mandou muito bem, né? Porque eu acho que é isso aí. Essa, a morte como real não é a morte como real que o Lacan propõe, ele está dizendo que a religião propõe a morte como real, né? Eu gostei, eu acho que tem razão. Vou ler de novo, mas eu acho que o Hugo matou a pau aqui, foi boa. E eu queria propor uma coisa para o seminário aí da topologia, né? Que vocês sabem que tem o seminário da topologia. E que é o seguinte, que eu já penso faz tempo, já falei umas vezes, de pensar nas notas musicais, nas 7 notas musicais, cada uma delas é formada por uma tríade. Essa tríade de notas, dessas mesmas notas, por exemplo, o Lá, ele é formado pelo Lá, Do, Mi. Então, aí, nesse caso, a nota Lá, a dominante, ela é formada de 3 notas, Lá, Do, Mi. Só que a dominante é o Lá. Depois, o Sol é Sol, Si, Ré, né? O Fá, enfim, assim vai. Cada nota, então nenhuma delas é o meio, nenhuma delas é a dominante sempre. Cada uma é a dominante, né, num certo momento, e elas vão girando. Eu acho que esse modelo aí, enfim, isso é coisa para você, Lígia, na sua topologia. Só uma sugestão, uma intuição e uma sugestão. Então, Otávio, Lígia, querem retomar a palavra depois das associações dos colegas, já que nesse momento não tem ninguém com a mão levantada, ou mais alguém quer levantar a mão, diga agora. Queria só agradecer, porque anotei aqui tudo para reler pela 1000ª vez. Obrigada, pessoal. Isso da música é interessante, Sidney. Vamos conversar mais depois. O que enfim, acho que tem várias coisas assim, que os colegas acho que contribuem nesse diálogo, né, com a leitura da lição. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando a partir dessa relação com o meio, porque o Lacan diz, né, que por isso eu fiz questão de, quando a Lígia foi falar, de ler início quando ele apresenta o nó, sobre ele diz assim, né, o interesse de tomá-los cada um como meio é de empurrá-los para adiante. Então, de poder fazer esse jogo de substituição, né, entre um e o outro. Mas quando a gente, assim, voltando a página 20, o que eu fiquei pensando, que ele diz assim, o que realiza o simbólico do imaginário. Então, o que realiza é o verbo. Né? Então, é isso que faz a ação. Né? Depois, isso com relação, então, à religião. Né? Depois, imaginar o real do simbólico. Também é o verbo. Imaginar o real do simbólico. Então, o meio é o real. Né? O meio na religião é o simbólico. Depois, então, na psicanálise, então, simbolizar o imaginário. O meio é o imaginário, é o amor. O que liga, então, a relação do simbólico com o real. Então, através do amor, poder chegar ao desejo. E é isso que ele me parece que é o que ele... Ok, isso opa, é o que eu... Assim, ele se mete de vez em quando. É o que eu estava, assim, porque quando ele fala sobre essa relação do amor, do banquete, amor cortês, na página 84, bem no final diz assim, porque ele diz, bom, houve um deslocamento, né, da questão onde a igreja tirou o desejo para o lado e colocou o amor. Ele diz assim, e a psicanálise é preciso que ela se corrija desse deslocamento, que se sustenta naquilo que, afinal, ela só fez seguir a virada deslocada do desejo. Então, é precisamente, justamente que ela saiba
que se a psicanálise é um meio, é no lugar do amor que ela se sustenta. Então, justamente no lugar do amor para poder chegar ao desejo. Então, eu acho que isso é uma questão interessante, né? Eu estava conversando com a Heloísa antes do nosso encontro de hoje, e também com isso, né, daquilo que limita, né, daquilo da resistência que pode ter justamente no objeto A, no amuro ali, né, faz resistência. Posso só fazer uma observação? Sim, estamos ainda com um tempinho, Eu acho vamos lá. interessante que o Otávio falou agora, e acho que junta com o que a Christian trouxe antes, quando ela se perguntava, né, por essa questão também do amor, né, que pudesse propiciar algo, né, que tivesse algo, uma diferença. Eu estou me lembrando do final do Seminário 20, porque ele está aqui também muito ligado ao Seminário 20, né? E no finalzinho do Seminário 20 ele vai propor algo de uma espécie de um amor diferente entre dois saberes inconscientes. Talvez valha a pena a gente retomar. Mas acho que tem essa ideia de que, de alguma maneira, tem algo assim, de que o amor seria um tempo de expansão, de suspensão do impossível, na ilusão de que ele pudesse ser possível, uma ilusão que sustenta uma possibilidade a partir de uma contingência. Então, o amor também é esse ponto, né, onde poderia parecer que se recobrisse o impossível, onde, por um momento, pudesse parecer que fosse possível a relação sexual, mas é que através disso que se vai fazer a separação, né, que Lacan diz do I do menos si. Então, tem todo um trabalho que retoma essa coisa do Seminário 20, porque ele está nisso, né, lá, também bem colocado. E que são coisas bem difíceis, né? Temos que convir que estamos de acordo com esse aspecto, né, que são coisas bastante complexas que a gente pode ler 1000 vezes, né, e cada aula é um mundo a ser descoberto, né? Não, e como é importante, né, ir lendo a obra toda, porque tem sempre esses ecos, como o Otávio disse, sempre vai retomando alguma coisa e ao mesmo tempo ele está pesquisando e está dando as lições, então vai estar sempre mudando também. Até outra coisa que o Hugo me fez lembrar também, né, é quando ele diz que os analistas são os outros, é por isso, né, ele fala como analisante. Era isso assim que ele dizia, né, no seminário. Eu falo como analisante, só qual é o meu ponto, né, de implicação, qual é o ponto da minha enunciação nisso. Vocês estão escutando isso, vocês estão ouvindo, tem ressonância isso em vocês. É que talvez também a dificuldade fique na suspensão do sentido, que ele faz questão de poder, de alguma forma, fazer acontecer, fazer como acontecimento, eu acho. Né? E nos deixa, muitas vezes, suspenso, tentando também fazer essas articulações, né, com a clínica que precisa ser feita, né, para a gente poder pensar também, amaciar um pouco o texto. Vocês lembram quando o Alain Badiou veio trabalhar conosco, como ele trabalhou a questão do evenement, do acontecimento? Vocês lembram que quando ele veio para a Poa, 500 anos atrás, mas o que ele trabalhou foi de desdobrar essa questão do acontecimento. Talvez até fosse interessante buscar, não sei se a gente tem registro desse trabalho do Alain Badiou, depois ele escreveu sobre o amor, né? O Robson colocou nos comentários que tem parece que tem o primeiro tomo, né? Um outro colega disse que tem o primeiro tomo e ainda falta traduzir, acho que 2. Eu não vi essa parte do Badiou, que eu não tinha nascido nessa época, mas... Tem tradução...
Também A não, é uma tradição questão brasileira tem o ser, tá como ser o evento, a primeira parte, que é dos anos 90, mas depois dos anos 2000 ele lançou o Ser e o Acontecimento 2, com um subtítulo que eu não lembro o nome, e a terceira parte saiu em 2018, que é a Imanência das Verdades, mas só o primeiro tem tradução em português. Eu só tenho o primeiro volume, Luiz, em francês. Mas me lembrei agora que tinha efetivamente os outros dois. Robson, foi muito boa a letra do Djavan, porque combina muito com Lacan. Ambos precisam de serem decodificados, traduzidos e sentidos, e são muito bons ao mesmo tempo. Sempre falta um pedaço. É. O Robson botou ali a letra do Djavan sobre o amor, né? O amor é um grande laço, um passo por uma armadilha, um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. Quer seguir, Robson? A ideia de Lacan vai no sentido inverso. Eu acho que quando todos falam do ato, ele fala ato, falido. Quando todos falam de acontecimento, dizer. Eu acho que baixa isso. Para acontecimento, ato, a revolução, ele baixa isso. Que não seja essa mitologia do acontecimento. Acontecimento, dizer. São palavras muito grandes, acontecimento, ato, revolução. Ele baixa um pouco. Dizer. Um acontecimento, dizer. Um ato falho. Um ato falhido, um ato mais. Só isso. Não, o seminário do acto começa com isso. O acto verdadeiro é acto fallido. Bom, gente, estamos na finaleira do nosso tempo. Eu só coloquei ali também um drops, né? Porque a próxima aula está toda articulada com essa que vocês acabaram de nos trazer, por isso que eu botei um pedacinho ali do início, né, da próxima ali no chat. É um convite já, né? Então, Robson, para engajar para a próxima aula, que é a aula 5, que não vai dar muito intervalo, é semana que vem, né? E o Robson e eu vamos estar trazendo algumas questões para a gente iniciar aí a conversa com todos vocês, né? Esperamos nos ver novamente, então, semana que vem, de novo. Tá bom? Boa noite para todos. Boa noite. Então, boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Lígia. Obrigado. Tchau, Lígia. Obrigada. Tchau, Cid. Tchau, pessoal. Tchau, Lígia. Vamos ver a gravação aqui.